Olá, meus amigos, boa noite! Está começando o programa Tribuna On, live de notícias realizada pelo portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade, sediado na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, que hoje vai levar até você mais uma live literária com o escritor, poeta e jornalista andarilho dos saraus, Valdec Almeida de Jesus, direto da cidade de Jequié, aqui na Bahia. Valdec vai falar sobre o livro de poemas Trilhos da Minha Trilha e sobre o romance LGBT Garoto de Programa 500 Tons de Sexo. Vai falar também sobre outros projetos literários que ele realiza e participa. Fique à vontade para interagir através do nosso Facebook, Instagram e YouTube do Tribuna do Recôncavo. Valdec, satisfação tê-lo com a gente. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos e todas e todes que estejam assistindo ou ouvindo. É um prazer muito grande estar aqui. Na verdade, é um privilégio estar aqui nesse espaço de divulgação e que valoriza a cultura, a literatura e a arte da palavra. Agradecer ao escritor Lucas de Matos, que indicou a live Tribuna On com Valdec Almeida, que já se tornou internauta, espectador do portal Tribuna do Recôncavo e da live Tribuna On após a live que realizamos com o poeta Lucas. Para quem ainda não lhe conhece, quem é Valdec Almeida de Jesus? Bem, eu sou filho de Dona Paula Almeida de Jesus, natural de Amargosa, e de seu João Alexandre de Jesus, natural de Santo Antônio de Jesus, ambos já falecidos, ambos analfabetos, se conheceram em Jiquié, ambos trabalhadores braçais, e eu acabei ensinando minha mãe a ler e escrever, incentivado por passei a escrever, contar histórias também, escrever poemas, incentivado pelas histórias que ela contava para a gente, quando criança, para a gente dormir, para a fome passar. E desde os 12 anos que eu tenho escrito e guardado coisa nas gavetas, publicado em alguns jornaizinhos de interior. Na época eu participava, mandava textos para a Rádio Baiana de Jequié, para divulgação, e nunca parei de escrever, mesmo quando fui morar numa fazenda. A gente foi morar numa fazenda perto de Jequié, para fugir da fome, né? Fugir da pobreza. A gente foi levado de favor para lá, essa fazenda, e tinha na casa da dona da fazenda tinha uma biblioteca lotada de livros, e meu olhar correu para as revistas em quadrinhos. Então eu roubava, entre aspas, revistas, levava para casa uma montanha de revista para ler, e depois trazia e colocava de novo no mesmo lugar e ia renovando o meu estoque. E desde então, o bichinho da literatura, né, da escrita e da leitura me pegou e não parou mais. É uma vida já de mais de 30, 40 anos escrevendo e lendo, e isso tem me levado, a literatura tem me levado a lugares inimagináveis, tanto aqueles lugares que a gente viaja na leitura mesmo, né, nos textos, na imaginação, como viagens reais, né, para eventos no estado da Bahia, na cidade onde eu moro, e fora do estado, e até já fora do país também, a literatura já me levou. Então, é esse o Valdec, o andarilho dos saraus, como dizem, né? Live Tribuna On, conversando hoje ao vivo com Valdec Almeida, direto da cidade de Jequié. Fique à vontade para participar, para interagir, fazendo o seu comentário ou a sua pergunta no Facebook, no Instagram e no YouTube do portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Você criou o prêmio Galinha Pulando de Literatura. Como é esse prêmio e quantas pessoas foram premiadas? Esse prêmio Galinha Pulando eu criei em 2005. Inicialmente, eu tinha uma pretensão de divulgar, de dar divulgação a textos de poetas da Bahia, né? Inicialmente, eu não consegui
muita gente, não conseguia atrair muita gente, por conta eu não era conhecido, eu não tinha canal de divulgação, eu enviei para alguns jornais, a gente sabe que nem sempre os jornais divulgam porque tem umas pautas já fechadas, já tem assunto já fechado. E na primeira edição eu consegui colocar 6 poetas, inclusive colegas meus de sala de aula, que na época estudava turismo na faculdade. Já a partir da segunda edição, o material foi circulando e foi se avolumando. Poetas, aí foram 30 e poucos, na terceira edição foi cento e poucos, e aí foi crescendo de um jeito. E teve edições que eu tive que dividir em 2 volumes, volume 1 e volume 2. Esse prêmio literário Galinha Pulando foi realmente pulando, né, e voando por aí afora. Tinha uma equipe de pessoas que faziam a seleção dos textos para classificar, né, e dar notas e dar prêmios àqueles primeiros colocados. Inicialmente, todos os autores e autoras recebiam exemplares do livro gratuitamente, e depois, com a dificuldade financeira, a gente restringiu para os primeiros 10 colocados, e os demais comprariam ou não algum exemplar. Esse prêmio cresceu de uma forma que foi começando a chegar a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e outros estados do Brasil, e se avolumou de uma forma tão grande que teve que eu com a equipe, que a gente não tinha como pagar todo mundo para trabalhar na seleção desse material, a gente começou a tentar financiamento, mas a gente sabe como é difícil o financiamento para a cultura, principalmente para a literatura. E pouquíssimas vezes a gente conseguiu fazer arrecadar algum tipo de financiamento. E em 2018, infelizmente, eu tive que parar. A última premiação que teve foi um livro solo do poeta Hilton Júnior, que é o poeta com pé de preto de Salvador. E aí, mas assim, até o encerramento da nossa atuação em 2018, foram mais de 2.000 poetas de vários países, assim, incontáveis países que eu jamais imaginei que esse texto ia chegar. Suíça, Alemanha, Japão, China, Indonésia, Sérvia. Então, esse prêmio acabou expondo, né, divulgando, reverberando a literatura desses poetas e dessas poetas em vários países do mundo. Inclusive, teve um ano que o Ministério da Cultura incluiu a iniciativa num livro de iniciativas culturais que circulou e foi divulgado em bibliotecas públicas do Brasil inteiro. Então, é um prêmio que me deu muita gratidão e eu conheci muita gente e muita gente também me conheceu. Eu saía para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, Bienal da Bahia, em Salvador, Bienal de Aracaju, para divulgação, para exposição e venda dos livros desse prêmio. É a live Tribuna On, conversando hoje com Valdec, direto da cidade de Jequié. E você fica à vontade para perguntar, como também para interagir, deixando a sua pergunta, deixando o seu comentário aqui no portal Tribuna do Recôncavo. Live Tribuna On acontece de segunda a sexta, sempre a partir das 21h30. Amanhã estaremos conversando a partir das 21h30 com a nutricionista Nayara Cruz, que vai abordar o tema como saborear comidas juninas de forma saudável. Ela também vai dar dicas para amenizar os danos no São João. Não perca, amanhã, a partir das 21h30, a nutricionista Nayara Cruz, daqui de Santo Antônio de Jesus, trazendo informações importantíssimas sobre as comidas típicas do São João. Você não pode perder. Eu tenho um comentário de Antônio Soares. Boa noite, Elhão. Parabéns, Valdec. Ler faz bem. Traz muitas informações e ficamos bem informados. Gostei. Um abraço, Antônio. Muito obrigado por estar interagindo com a gente. Fábio Oliveira está em Brasília assistindo a live Tribuna On. Muito obrigado. Um abraço para Nanda Batista e sua filha Duda em Salvador acompanhando. Evanilson também está assistindo. Maria Bonfim também muito obrigado. E a turma do projeto Vida Sage assistindo o Tribuna On
que hoje está falando com Valdec Almeida de Jesus, escritor e poeta, conhecido como jornalista andarilho dos saraus. Valdec, você tem textos publicados em inglês, português, italiano, alemão, holandês, francês e espanhol. Você fala sobre o que nessas obras? Eu falo de vários temas, né? Os temas que mais me impactam, que me atingem diretamente, são aqueles temas sociais. Eu, pela minha origem, muito pobre, eu passei períodos de fome durante muitos anos. A minha família vivia de pedir esmola de porta em porta e passando muita dificuldade. Então, todos os temas que perpassam a questões sociais, injustiças, racismo, homofobia, machismo, e também temas como amor, como sentimento, afetividade. Tive textos, a gente teve participações em eventos na Suíça, por exemplo, durante vários anos, e conheci pessoas lá de países ali da Europa, pessoas brasileiras que tinham iniciativas literárias, e muitas dessas pessoas me convidavam para enviar textos, né? E aí, em alemão, eles traduziam para francês, para inglês, e o espanhol é mais por conta da minha caminhada para a Colômbia, que eu iniciei assim, depois de 2012, 2013, fui conhecendo poetas e eventos literários nesse nosso continente, e fui me arriscando também. Agora, no espanhol, na verdade, eu não escrevo em outra língua, eu escrevo em português. Essas outras línguas, as pessoas que organizavam as antologias traduziam para suas línguas originais. E eu, na questão do espanhol, eu também escrevendo em português e as pessoas traduzindo para o espanhol. Só agora, depois de uns 5, 6, 8 anos, eu estou iniciando a entender um pouco a língua do espanhola, tentando escrever alguma coisa, mas também submetendo as pessoas da língua, os nativos, para que façam correções e apontem caminhos. E, enfim, são possibilidades que todos nós temos, né? O Evanilson Alves está aí, por exemplo, que é do Sarau da Onça, lá de Salvador, no bairro Sussuarana. A gente estava com a editora, a gente conseguiu editais, publicamos livros do Sarau da Onça, foram 3 edições de livros do Sarau da Onça, organizados pela galera de lá, por Sandro Sussuarana, por Evanilson Alves e por outros componentes. E esses livros a gente saiu por aí afora, né? Inclusive na Suíça, quando eu estive lá, convidado, levei livros do Sarau da Onça, levei livros do Calabá, porque a gente também organizou um livro com poetas mirins, Abre a Boca Calabá, em 2009. Então, por onde eu ia carregando e continuo carregando essas referências todas, porque assim, eu acho que o espaço da literatura e da poesia em particular é muito restrito, né? Não tem muitos eventos com convites para todo mundo. Então, eu acho assim, quanto mais a gente possa citar, né, referenciar as pessoas com quem a gente caminha, os eventos por onde a gente anda, e fortalece a cena de todo mundo, né? Não necessariamente a gente pode estar em todos os lugares, mas quando estamos, a gente vai trazendo nomes, trazendo livros, trazendo contatos, para que cada um possa, um dia qualquer, ou um momento qualquer, ter o seu destaque, ter o seu espaço de privilégio, né? De protagonismo. Um abraço a Josiane Queiroz, assistindo a Live Tribuna On aqui em Santo Antônio de Jesus, e a locutora Jéssica Santos também acompanhando o programa Tribuna On, que é realizado pelo portal Tribuna do Recôncavo, esse site leve que entrega informações de forma organizada, clara e sem poluição visual. A última matéria publicada, município de Santo Antônio de Jesus vai apresentar amanhã o sistema de segurança que será adotado no São João. Indicação de deputado baiano para comandar DENIT gera protesto de servidores. Em Cabaceiras do Paraguaçu está sendo realizada a Feira Saúde Mais Perto, que começou hoje e será concluída amanhã.
Nona fase da Unocorpus captura 253 quilos de drogas e prende 93 pessoas. Ex-PM é um dos detidos. E em Feira, PRF cumpre mandado de prisão e prende passageiro de ônibus na BR-116. Essas e outras você acompanha no portal Tribuna do Recôncavo, que tem a categoria Poesias. Aqui você vai encontrar vários poemas escritos pela poetisa Maria do Carmo Carminha, residente em Mutuípe. Hoje ela está participando da confraternização dos professores da rede municipal de ensino aqui em Santo Antônio de Jesus. Não está acompanhando ao vivo, mas vai assistir posteriormente a live Tribunal. Temos vários poetas de Carminha, e você que é poeta, que é poetisa, quer mandar também a sua obra, pode enviar, que a gente vai publicar na categoria Poemas do portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. E daqui a pouco tem poesia com o nosso convidado Valdec Almeida. Valdec, como é o livro Trilhos da Minha Terra? Trilhos da minha trilha. Esse livro, Isso. eu estava com a colega Renata Rimé, que é uma das fundadoras do projeto Fala Escritor. Eu estava em Salvador, na biblioteca Paulo Freire, na suburbana, e a gente estava fazendo um trabalho de limpeza, de apoio, né, para eventos que a gente que ia acontecer, e fica perto do trilho do trem que passava ali no subúrbio. E aí me surgiu a ideia, quando eu vi os trilhos, a gente caminhando sobre os trilhos, eu comecei a pensar num livro que traçasse um pouco da minha produção de poesias. E aí eu lancei, publiquei em 2018, foi o último ano que eu publiquei um livro solo, e esse livro esgotou rapidamente, né? A gente lançou em São Paulo, numa livraria lá em São Paulo, e depois em eventos em Salvador, em eventos no interior da Bahia, ele se esgotou rapidamente. É um livro que eu pretendo reeditá-lo brevemente, ainda não tenho a data ainda assim, mas eu tenho... Foi um livro que me deu muita satisfação. Foi um livro que foi feito um trabalho muito bonito pelo Geilson Reis, que é um pedagogo lá de Salvador, que promove também eventos literários em Águas Claras. E o Davi Nunes, que é um escritor de contos, um escritor de poemas, um escritor de romance, fez uma leitura crítica, fez algumas indicações de mudança, né? Ele estruturou o livro para mim. Então, é um livro que me deu muito prazer em construir e, felizmente, ele esgotou todos os exemplares. Aí tem aqui um poema desse livro que eu gostaria de ler. Jesus não vai voltar. Ele desce do morro, da maloca, sai da quebrada, da favela, de uma toca ou viela. Deixa o papelão, lençol ou cobertor, enrolado no canto, no chão. Leva a marmita, pega busão, na mochila um sonho, uma utopia. Plano de vida, trabalhar o dia inteiro por um prato de comida. Honesto ou desonesto, circunstância da lida. Num corre louco, sobrevivência. Sem tempo, ao menos, de criticar sua vivência. Nem sempre volta, nem sempre morre, ou é bala perdida ou deu mole. Estômago vazio, no pé da barriga, aquele frio. Subvivência. Pior que morte é ter má sorte, é violência. Se volta ao morro, se volta ou morre, ninguém se importa. Tá assim de Jesus para pôr na cruz. Jesus não volta, favela chora e faz revolta. Depois tem mais, morre mais um. E a cada dia a sinfonia, matando negro, matando pobre, para que não sobre no chão da vida nenhum guerreiro, nem testemunha. Jesus não volta, e a revolta se faz de novo, até que um dia sai a alforria e vem para fora, mesmo na tora, cada Jesus e cada Maria, que vão brigar e vão honrar o sangue negro do seu degredo. E cada uma serão heróis com toda a glória, mudando a história desse país e dessa nação. Mas Jesus, infelizmente, não volta.
Parabéns, Valdec Almeida. Quais temas foram trabalhados nessa poesia, Valdec? Aqui nós temos o tema da discriminação racial, nós temos o tema da violência policial, principalmente nas quebradas, nas periferias das grandes cidades, das pequenas também, que ceifa principalmente, né, as balas perdidas que encontram principalmente corpos negros de jovens de 15 a 29 anos, que são as maiores vítimas da violência nesse país. Aqui fala da fome, aqui fala da luta, do trabalho, do subtrabalho, né, de sair cedo, de madrugada, de sair, de pegar vários buzus, pegar vários ônibus, ou até ir caminhando para trabalhar, para ter a subsistência, para ter o salário. E fala também, faz uma crítica aqui também em relação a questões religiosas, e assim, não estou direcionando a nenhuma religião específica, mas principalmente aquelas questões que faz com que a gente se engane e que a gente aceite, né, o sofrimento como destino, como Marte, como karma, para ter uma suposta redenção depois da morte. Né? E eu defendo que a gente tem que ter o céu aqui, a gente tem que ter o paraíso aqui, a gente tem que ter acesso aos bens, às riquezas produzidas por nós, enquanto estamos vivos. Né? Trabalhadores de todas as áreas, dos seus trabalhos dignos, outros nem tão dignos por conta da exploração, mas que a gente possa ter acesso aos bens que nós produzimos. Por exemplo, se uma pessoa trabalha numa loja, numa fábrica de veículos, que ela tenha condições de consumir esses veículos. Se ela trabalha num restaurante, num grande shopping, que ela tenha condições de consumir o produto que ela produz. Né? Então, eu falo aqui de questões sociais, falo de questões econômicas, falo de questões políticas, né? Tem de questões de segurança pública, questões de racismo, enfim, são vários temas intrincados entre si, porque a maioria desses temas que eu estou falando atinge diretamente a jovens e pessoas de todas as idades de raça negra, por exemplo, ou indígenas. Né? São as maiorias minorizadas, são muitas pessoas que ficam fora das estatísticas de emprego, fora da estatística de acesso à educação de qualidade, fora da estatística de ter acesso à saúde de qualidade, fora da estatística de ter segurança pública de qualidade, moradia de qualidade, para ter o mínimo de dignidade humana. Então, esse é um poema que pode se destrinchar aí em vários assuntos, porque a questão da crítica social está bem explícita. Claro, aí vai a depender de cada leitor e cada leitora, vai achar que eu estou falando além do que eu deveria, ou que eu não falei tudo, mas assim, a gente, num poema, a gente não tem como abarcar tudo. Então, esse tema que estão aí interrelacionados, eu tentei colocar todos juntos nesse texto, para poder... E eu tenho lido esse poema em eventos, em lives, em lugares onde eu tenho participado de encontros literários, e as pessoas têm recebido com muito bom grado. Perfeito, Valdec Almeida. Djalma Almeida, estudante de pedagogia e radialista, que está preparando uma reportagem muito bacana e relevante sobre o São João. Ele diz boa noite, meu amigo Hélio, e ao escritor Valdec. Obrigado, Djalma, pela companhia. Elaína Cristina de Maria, professora, poetisa e escritora, também está acompanhando, parabenizando o nosso convidado Valdec Almeida. Gratidão à turma que curtiu a live Tribuna On. Djalma Almeida, aqui em Sage, Casimiro Neri em Amargosa e Fábio Oliveira em Brasília. Você é conhecido como o jornalista Andarilho dos Saraus. O porquê desse apelido, Valdec? Esse apelido, eu tive uma grata surpresa, satisfação, de Domingos Ailton, daqui de Jequié, um dos organizadores da Festa Literária do Sertão de Jequié, a Feliz Quié, me colocou. O Roberto Leal já me colocou como o rei dos saraus, por conta da minha trajetória nos saraus de poesia.
Eu sou uma pessoa da leitura, do texto escrito, né? A minha não por uma escolha, mas por consequência da minha vida, né? Eu sou uma pessoa muito tímida, sempre fui muito reservado, morando numa cidade do interior e com pouquíssimas condições de acesso a outros tipos de coisa, outros tipos de arte. Então, o meu refúgio, a minha diversão, o meu parque de diversões era e continua sendo a escrita, né? Tanto no texto para eu ler, como para escrever. Então, quando eu fui morar em Salvador, passei muitos anos morando em Salvador, eu me senti um pouco deslocado, porque a cidade de Salvador é uma cidade de muita festa, né? É muita festa, é música, é eventos acontecendo em todos os lugares, ao mesmo tempo, em vários bairros. Inicialmente eu fui para assistir, fui para conhecer, fui para dançar, e depois eu fui conhecendo a cena da literatura. Primeiro eu vi os eventos muito, eu diria assim, mais no centro da cidade, né? Que eu morava ali nas Sete Portas, ficava perto do Pelourinho. Então, o meu acesso ali, sem carro na época, era por ali mesmo, mais perto da minha casa. E muitas vezes eram eventos mais fechados, né? Mais herméticos. Já tinha a sua programação, já tinha os seus convidados, e aí era mais de assistir do que de participar efetivamente. Com o tempo, eu fui me espalhando pela cidade, fui conhecendo outros locais e outras iniciativas, e fui indo de sarau em sarau, né? Fui fazendo contatos, mesmo com a minha timidez, pegando um contato aqui, um contato ali, e fui fazendo basicamente assim, sem nenhuma pretensão, sem nenhum planejamento, sem nenhuma pretensão de fazer pesquisa sem nada, somente para me divertir, para conhecer a literatura. Fui conhecendo, anotando, acabei conhecendo uma boa parte do sarau de poesia da cidade. E aí eu sempre divulgando nas redes, porque as pessoas me perguntavam, viam alguma foto ou um vídeo, né, recitando ou no evento, onde é isso aí, onde é que está acontecendo esse evento? Para facilitar a comunicação, comecei a postar nas redes sociais e colocava os contatos, né? Que ali quem quisesse, quem se interessasse, quem visse depois, poderia por si só ir diretamente ao evento sem necessitar de um guia, né? Ou de alguém que intermediasse. Que eu sempre fui a favor de que as iniciativas e as pessoas sejam autônomas. E aí, por conta disso, acabei tomando esse alcunha de andarilho dos saraus. E isso foi me trazendo outras consequências também. É a Live Tribuna On conversando hoje ao vivo com Valdec Almeida. Saudar a turma que está interagindo com a gente. Um abraço especial para o pessoal do perfil da Prefeitura Municipal de Itaverava, no estado de Minas Gerais, assistindo a Live Tribuna On. Gratidão também a Daiane Santana, no bairro Renato Machado, aqui em Sage, que deixa uma boa noite para todos. Gratidão a Vanessa Neves, que também está assistindo. Gleidson Smith também está acompanhando. E Rosângela, muito obrigado a todos vocês. Valdec Almeida, como é o romance Garoto de Programa? É um joguinho de palavra aí, é gayroto, né? De Ah, Garoto, programa. né? Certo. 5.000 tons de sexo. Quando surgiu aquele romance, sei lá, 50 tons de cinza, uma coisa assim, mais ou menos, eu tive a ideia de fazer que é um romance que fala de sexualidade, né? Eu tive a ideia de fazer um romance LGBT. Eu já tinha escrito algumas coisas, já tinha escrito um livro com poemas nessa temática, já tinha feito pesquisas, já tinha feito trabalhos voluntários em ONGs. E aí eu falei, poxa, eu tenho histórias minhas, tenho histórias que eu vi, eu não podia colocar nomes das pessoas, né? Porque isso aí ia ferir a privacidade das pessoas. Conhecia histórias mirabolantes, conhecia histórias que eu ouvi falar, conhecia problemas que aconteciam de assassinatos, de roubos, e que eu, pela minha leitura de jornal, eu sempre estava acompanhando sobre isso também.
Aí eu tive a ideia de fazer esse livro, Garoto de Programa, 5.000 Tons de Sexo. Aí tem partes que são ficcionais, lógico, porque as histórias que eu sabia, que eu via, histórias que eu passei, são histórias estanques, não, separadas, às vezes até em cidades diferentes, estados diferentes. Histórias que eu não sei, não conhecia a pessoa, que eu li em jornal, que eu li em algum lugar, que eu ouvi de alguém. Então, eu fui fazendo um apanhado, e para esse texto fazer sentido, eu tive que ir costurando, né, entre um capítulo e outro, criando estratégias literárias para conduzir, criar um personagem central, né, para ir conduzindo e passando por todas essas histórias que inicialmente acontecem. Esse lugar existe, Upabuçu, é um distrito de Itiruçu, no Vale do Jiquiriçá. É uma região do café, uma região faz muito frio, e de colonização italiana, enfim. Aí eu crio uma personagem nascida nesse distrito, que é basicamente uma praça cercada por duas ou três ruas, né, de moradores que vivem ali. Crio uma personagem ali, filho de um italiano e de uma brasileira. Aí esse casal se casa, tem esse filho, e acontece uma exploração. Eles percebem que o filho é diferente, e aí tem acontece um incesto da mãe com o filho e do pai com o filho, isso separadamente, né? Ambos querendo, entre aspas, consertar o filho, né? A mãe querendo que o filho virasse, entre aspas, homem, e o pai, com raiva, estupra o filho, enfim, para se vingar de alguma frustração dele, não sei de onde vem. E aí esse filho, por conta dessa tragédia, ele acaba se desestruturando na vida e sai viajando, foge do distrito, sai caminhando pela rodovia, pega uma pista a pé sozinho, encontra caminhões e pede carona, e aí acontece, porque ele estava sem dinheiro, acaba também pagando, né, a viagem com um favor sexual, e isso vai criando nele, né, nessa personagem, um impulso para fugir cada vez mais de si e da sua família, e indo, vai conhecendo cidades, conhecendo países e vivendo as suas aventuras, e aí o restante só lendo o livro. Esse livro ele está à venda em alguns sites, né, de vendas online, e também no meu site eu sempre deixo um link para baixar o PDF gratuito, porque eu acho assim que a literatura tem que chegar de alguma forma em todo mundo. Nem sempre a pessoa vai conseguir comprar o livro físico, nem sempre vai encontrar o site para comprar e ter a leitura. De repente, baixa o arquivo aí em PDF, bota no celular ou no computador e vai lendo, vai. Mas é uma leitura que eu tenho tido assim muitas críticas boas e ruins. Por exemplo, tem uma cena que passa em Salvador, na Avenida Bonocô, atrás de um outdoor. E as pessoas que passam, o outdoor fica um pouquinho mais alto do que a pista, e as pessoas passam e veem atrás do outdoor 4 pernas, um movimento, e as pessoas ficam constrangidas com aquela situação, mas ao mesmo tempo curiosas para saber o que está acontecendo ali atrás do outdoor, com 4 pernas se movendo em movimentos suspeitos, né? Vamos dizer assim. E aí uma escritora de Salvador me encontra no evento, me chama no particular, e aí me pergunta onde é esse outdoor. Eu quero saber onde é esse outdoor. Porque, assim, cria na cabeça do leitor a fantasia também, né? A gente quando faz uma arte, uma escultura, uma peça de teatro, um livro, a gente sabe o limite da nossa criação, né? Mas, assim, na cabeça do leitor é outra história. Então, já teve várias abordagens para saber. Eu quero o contato daquela pessoa, por exemplo, que é a personagem. Ah, me dê o endereço onde é que foi esses encontros, que eu quero ir lá também passar por isso.
tem cenas de tragédia no livro que a pessoa fala assim, puxa, você não tem medo de ser preso, não? Aí por quê? Por causa daquele crime lá, daquele livro que você confessou. Aí a personagem cometendo o crime. É a questão da verossimilhança. O texto está tão... Eu trabalhei com bastante cuidado para ser o mais verossímil possível, para que aquilo que está escrito na cabeça de quem lê seja uma verdade, né? Porque, assim, é uma verdade da fantasia, é uma verdade da literatura, mas que possa criar, essa personagem possa mexer com a fantasia também de quem está lendo. Então, não é um livro para LGBT, não é um livro para hétero, é um livro para pessoas que gostam de literatura. Né? É um romance LGBT, mas não é restrito a pessoas homoafetivas. Porque a fantasia, porque o desejo, porque essa coisa do pecado, né? A questão de você ter relacionamentos terceirizados, fora do casamento, ou consentido, tem casamentos que são abertos, enfim. Tudo isso faz parte do humano. Então, esse humano é que eu busco atingir com essa literatura. E eu tenho tido retornos muito. Eu postei, por exemplo, num site de literatura, e eu acompanho, porque tem as estatísticas, eu tenho muito texto lá publicado. Mas esse livro, o arquivo do livro é o que é mais lido, é o mais acessado, é o mais baixado. Então, assim, para uma pessoa que escreve, ou que faz uma música, ou que faz uma escultura, saber que tem alguém lendo, vendo o seu trabalho, é gratificante, né? Como você está aqui fazendo o seu trabalho todo dia de jornalismo, e saber que tem pessoas assistindo, tem pessoas ouvindo, tem pessoas que vão ver depois a gravação. É o nosso salário, né? O nosso salário é isso, é o aplauso, é a leitura, é a crítica, seja ela positiva ou negativa. E Valdec é um espectador, assiste praticamente todas as lives Tribuna On e hoje é uma grande satisfação estar conversando com você no programa Tribuna On. Eu tenho um comentário de Casimiro e uma pergunta de Djalma Almeida. Casimiro Neri, boa noite Hélio, boa noite poeta Valdec Almeida, boa noite internautas do Tribuna On. A história de Valdec nos traz lembranças do tempo atrás. Tempo que mesmo com as dificuldades daquela época, mas era gostoso se ouvir as histórias que os nossos pais contavam. E outro ponto importante da história de Valdec é que me parece também garra, luta de uma pessoa bem humilde, de família pobre, e hoje essa pessoa é um escritor, é um poeta. Isso é prova de muita luta, de muita garra. Quer comentar, Valdec? Sim, assim, eu agradeço muito ao Casimiro, Nery e as pessoas que estão assistindo. Assim, a nossa vida, a vida de cada um de nós, dá um livro, né? Cada pessoa tem suas histórias, seus problemas que enfrentou, as dificuldades. Às vezes tem um pai ou uma mãe fazendeiro, dono de empresa, mas sempre tem as dificuldades que são suas, são particulares suas. Então, eu tive realmente uma vida muito difícil, mãe e pai analfabetos, minha mãe paralítica, 8 irmãos, fiquei órfão aos 16 anos, a gente não tinha nem uma casa para morar, né? Meu pai, quando morreu, ele recebia uma pensão do INSS, não ficou nada para minha mãe, nem para a família, a gente passou nós já éramos mendigos, né? Ficamos em situação pior do que antes, mas minha mãe, ela sempre teve uma esperança que eu não sei de onde vinha aquela alegria dela ela sorria, ela chorava, mas assim, ela sempre tinha uma esperança e uma luta e ela não tinha tido acesso à educação formal, à leitura, à escrita, aprendeu comigo, mas ela tinha a noção de que a educação é o que ela podia dar para a gente. Então, aos trancos e barrancos, a gente estudou escolazinha de ponta de esquina, meu ensino foi todo em escola pública, e a honestidade que ela passava para a gente. Teve uma vez, por exemplo, que eu encontrei um coco num quintal aberto e trouxe esse coco para casa, ela me fez voltar, debaixo de porrada, para colocar o coco lá debaixo do pé de coco, porque podia estar sem cerca, podia estar com o muro quebrado, mas tinha dono aquele pé de coco. Então,
Isso marcou a nossa trajetória. E, assim, a educação, a leitura, assim, claro, não vou aqui dizer que só a leitura e a escrita que são válidas, porque tem várias pessoas com várias profissões que não conseguiram ou não conseguem, por algum motivo de saúde, ter acesso, ou quando tem, não consegue desenvolver. Mas cada um, na sua dificuldade, nas suas fortalezas, seguindo o seu destino, seguindo suas vontades, os seus sonhos, são dignos de aplauso, né? Então, eu agradeço muito a minha mãe por ter incentivado muito a escrita e a leitura, por ter me colocado nesse caminho e, enfim, e desejar que todos nós, assim, o Brasil inteiro consiga, né? As pessoas onde estejam consigam, dentro do seu sonho, dentro das suas possibilidades, fazendo sucesso nos seus trabalhos, sejam de gari, sejam de trabalhador de roça, seja de motorista de caminhão, seja um camelô, seja um dono de empresa, seja um jornalista ou professor, cada um na sua e, claro, tentando também ascender, né? Crescer dentro daquilo e expandir. Eu acho que a gente está aqui por pouco tempo, um planeta que existe há bilhões de anos e a gente vive 50, 60, no máximo 80, 100. Eu acho que a gente merece ser feliz e lutar coletivamente para que todos e todas possam ter acesso aos produtos que nós criamos, sejam culturais, sejam materiais, sejam espirituais, sejam literários, enfim. É isso que eu sempre sonho para todo mundo. Estamos conversando ao vivo, direto de Jequié, aqui na Bahia, com o escritor e poeta Valdec Almeida de Jesus. Amanhã, a live Tribuna On estará conversando com a nutricionista Nayara Cruz, que vai estar falando sobre como saborear comidas juninas de forma saudável. Ela também vai dar dicas para amenizar os danos no São João. Você não pode perder. Amanhã, Nayara Cruz, aqui na live Tribuna On. Eu tenho a pergunta de Djalma Almeida. A literatura fala justamente da injustiça social, onde se aborda a discriminação da raça negra, pobre e da favela. Mas por que colocar de forma negativa que Jesus não volta, depois de tanto sofrimento e discriminação? Nesse conto, Jesus se apresenta como um enganador que não volta e trai essas pessoas com falsa promessa de retorno e abandona seu povo, deixando-os no sofrimento. Explique-nos melhor, por gentileza. Aí é a leitura que o Djalma faz, né? A leitura que ele faz, provavelmente ligada a uma crença judaico-cristã. Mas a escrita ela pode ser expandida para várias outras interpretações, inclusive a que eu coloco no texto, que é esse Jesus que está no texto é o Jesus negro da favela, é o Jesus que sai para trabalhar e não volta. Então, tem aí um jogo de palavras que cada pessoa, assim, a gente quando escreve ou quando faz um texto, quando faz uma pintura, uma obra de arte, a gente tem a intenção primeira. E na cabeça dos leitores pode virar outra coisa, né? Ou a gente coloca uma pegadinha, né, para chamar o leitor, a leitora, o admirador por obras literárias, culturais, para chamar a atenção dessa pessoa para o restante do texto. Muitas vezes a pessoa vai ali apenas na interpretação mais próxima do que ela conhece, né? E não está errado, né? Não está errado. Agora, esse Jesus que está no texto, no poema, é um Jesus que sai para trabalhar e não volta. Muitas vezes sua vida é tirada por uma violência que é construída socialmente, que é colocada em cima justamente das pessoas negras, pobres e faveladas. Então, são várias formas de interpretar e é válida também a interpretação que o nosso assistente aí fez. Mas tem outras e outras e outras interpretações que podem ser feitas ali também. Prepara outro poema, Valdec, para a gente levar até o público ouvinte que escuta o programa Tribuna On. Um abraço, Roberval Conceição, que também está assistindo a live Tribuna On. Obrigado, Roberval, pela audiência.
Gratidão a Paulinha Mota e Denise Coutinho acompanhando o programa Tribuna On, realização portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Lembramos que nós estaremos dando um recesso de 2 semanas no período junino. Amanhã estaremos falando com a nutricionista Nayara Cruz sobre alimentação junina, comidas típicas juninas e os cuidados que devemos ter ao consumir esses produtos, e estaremos dando um recesso entre os dias 19 e 30 de junho. Ou seja, a gente conclui o mês amanhã, dessa primeira quinzena de junho, a gente dá um recesso nas 2 semanas seguintes e a gente retorna com o programa Tribuna On na primeira segunda-feira do mês de julho. E a gente continua nesse bate-papo com o Valdec, que agora apresenta para vocês mais uma poesia. Voltando ao assunto do tema do poema anterior, e isso para todos os outros poemas que vierem, e para livros de romance, conto, o que for, tem a polissemia, que é uma das características de um texto, né? O autor muitas vezes coloca uma palavra ali e ela pode ter milhões de leituras. Cada leitor vai ter a sua. Esse texto que vou ler aqui agora também tem várias formas de ser interpretadas. Algumas pessoas entendem de uma forma, outras entendem de outra, mas o que importa é que a gente consiga chamar esse olhar da pessoa, do leitor, da leitura, para a apreciação da obra, e aí depois da leitura dessa pessoa, esse autor que produziu o texto já não é mais dono, porque já fica reverberando na cabeça, nas falas de quem leu, e o texto vai seguindo aí com uma nova coautoria. Este é um poema que eu fiz em 2019. E se Deus fosse mulher? E se fosse igual à natureza, à terra, à África, útero de todo conhecimento e sabedoria? E se fosse negra, ou indígena, ou cigana? E se fosse gorda? Poderia? Será que deusa seria estereótipo de passividade, submissão, prendada do lar? Seria? Hein? E se deusa menstruasse? Tivesse TPM, sangrasse todos os meses, sentisse cólicas, dores do parto, se cuidasse da cria, como seria? Se deusa fosse mulher, você teria respeito? Colocaria uma imagem dela no peito? Faria desenho, estátua de uma redentora no Corcovado? Se deusa fosse mulher, como seriam tuas orações? Diante dela, da imagem ou da projeção, ajoelharia? Se deusa fosse mulher, para saudá-la, você se curvaria? Se deusa fosse mulher, favelada, analfabeta, popular, ialorixá, LGBT trans, como seria a tua reação? Na igreja, terreiro ou boate dela você entraria? Não sabe responder, não é? O machismo sequer permite pensar em outra fonte de poder, inteligência, santidade e divindade que não seja branca, de olhos azuis e masculina. Mas, por mais que isso choque tuas crenças e tradições, Deus é uma menina. Parabéns, Valdec Almeida, por mais uma obra autoral declamada aqui na live Tribuna On. Quanto ao questionamento que Djalma Almeida fez, ele diz: entendi, obrigado pela explicação, parabéns, Valdec. Comenta, por favor, o poema que você acabou de recitar. Esse poema eu trago aí o paradigma, né, o paradoxo, né? Deus é a imagem e semelhança do homem hétero branco, né? Pelo menos é a imagem, o desenho que a gente vê em todos os lugares que vai, os lugares sagrados, é um homem branco, barbudo, provavelmente heterossexual, né? E por que não uma deusa, né? Por que não uma deusa negra, ou indígena, ou cigana? Então, assim,
A arte também tem esse papel de desestabilizar os conceitos, né? Então, eu trago ali questionamentos e eu não respondo. Eu respondo no final, mas sempre com perguntas, porque vai caber a cada leitor, a cada leitora, a se questionar também esse papel sagrado, né, que é nos ensinado durante milênios, dessa entidade divina que comanda esse universo inteiro, ser significado por uma pessoa, uma figura, né, ou imagem, semelhança de um homem, por que não a mulher? Talvez porque na época a mulher, como até hoje, é colocada né, segundo plano. As lutas de igualdade de gêneros, a luta por igualdade de salários, de respeito, né, da pessoa humana. Por que o homem tem que ser mais respeitado do que a mulher? Por que o homem tem que ganhar mais do que a mulher? Então, são questionamentos que podem surgir ali e pipocar de várias formas. Também pode criar atrito com pessoas que têm aquela visão sobre esse Deus homem masculino. Mas o poeta, o escritor, o artista, ele não pode se prender a conceitos cristalizados e repetir. Pode também, mas ele também pode ir lá mexer nas estruturas, por mais que isso venha contra o próprio autor, o próprio poeta. Mas o artista, infelizmente, ele não pode ficar sujeito às regras que estão vigentes. A poesia, por exemplo, é uma linguagem de quebrar parâmetros, de quebrar símbolos, de quebrar sons, de quebrar. Enfim, tem formatos cristalizados, mas a gente também tem obrigação, praticamente, de criar e de mudar e de desestabilizar tudo. Foi justamente o que ocorreu na Semana de Arte Moderna, né? A revolução na arte. Um abraço ao perfil Cristal Oficial, a Rafaela Off, Ana Flores e Adelmar Anita, acompanhando o programa Tribuna 1. Também Adilene Piropo e Fábio Santos escutando a live de hoje. O nosso amigo MG Notícias, Maurício, do site MG. Muito obrigado, MG, pela audiência e participação na live Tribuna 1. Valdec, você é membro fundador da União Baiana de Escritores e do Fala Escritor. Como são os trabalhos dessas instituições? Olha, a União Baiana de Escritores é uma entidade criada por Roberto Leal, né, e assessorada por uma equipe. Atualmente tem Jovina Souza, que esteve na live aqui na Tribuna. Deu uma travada aí no áudio e vídeo do Valdec. A gente aguarda aqui estabilizar. Acho que agora estabilizou. Pode continuar, Valdec. Pronto. A União Baiana de Escritores foi criada por Roberto Leal, tem participação atualmente de Jorge Carrano, Valdec Almeida, Jovina Souza, né, e o próprio Roberto. Ela é uma instituição que visa unir, né, União Baiana de Escritores, para promoção da literatura, tanto a venda de livros como participação em eventos. Agora, tudo isso depende de todos nós, escritores, escritoras, cordelistas, estilogravuristas, pessoas de editoras, enfim, da rede toda, da cadeia toda produtiva, se unir em torno de objetivos comuns para poder ocupar espaços em feiras literárias, em matéria de jornais, em TV, em rádio, em lives, enfim. E Roberto tem feito um trabalho assim hercúleo, né? Além de ele trabalhar aqui na Bahia, de promover também pelo Brasil onde ele passa, ele tem feito contatos e viagens tanto para os países de língua portuguesa da África, como trazendo também escritores de língua portuguesa dos países africanos, como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, enfim, trazendo para encontros literários na Bahia. Né? Nós já tivemos escritores na Festa Literária de Jequié, já tivemos escritores em eventos em Salvador, na Casa de Angola, e o Fala Escritor é um projeto que também surgiu no mesmo ano, em 2009, idealizado por Leandro de Assis, que era funcionário de uma livraria em Salvador, ele via os eventos acontecendo, e ele acabou criando esse evento, esse grupo,
Eu sou um dos fundadores, com outros colegas, com a atuação micro, né? A atuação na cidade do Salvador, em eventos literários como lançamento de livro, debates, mesas, recital de poesia, enfim, encontros mensais para difusão da poesia e para confraternização de poetas. Praticamente trabalhos conjuntos também com a União Baiana de Escritores. Um abraço para Lucas de Matos, que já passou aqui pela Live Tribuna On. Lucas, obrigado pela indicação. Ele que é autor do livro de poesia Preto Ousado. Um abraço, Lucas. Gratidão por estar acompanhando o Tribuna On. Ele que indicou a live com o Jovina e também com Valdec Almeida, o nosso convidado de hoje. Djalma Almeida. Várias interrogações sobre Deus, mas cada um escolhe o Deus que quiser. Porém, Deus é amor, justiça, onisciente, onipotente e onipresente. Esse é o meu Deus. Um abraço, Djalma. Gratidão pela audiência. Valdec, como é seu trabalho no grupo de pesquisa Rede ao Redor? Eu vou mandar um abração aí para o nosso querido Lucas de Matos, né? Um poeta brilhante, produtor de eventos, e ele faz uma encruzilhada aqui na Bahia, está indo para eventos, vendendo o peixe dele, né? A arte dele, e levando outras e outras pessoas também junto com ele. É um cara que eu admiro muito, trabalho muito bonito e profissional, de respeito principalmente à arte da palavra. Bem, o Grupo Rede ao Redor é um grupo de pesquisas da UFBA, do Instituto do IAC, né, Instituto de Letras da UFBA, e eu fui convidado para participar pelo organizador, pelo coordenador Carlos Bonfim. É um grupo que já trabalha há muitos anos e tem laços com a América Latina, né, promove encontros entre países da América Latina e tem feito um trabalho de pesquisa, catalogação para criação de um mapa online, onde as pessoas possam clicar e encontrar ali sarau, grupo de dança, grupo de circo, de teatro, atividades em bibliotecas comunitárias. E, para além disso, a pesquisa também dessas artes para criar subsídio para quem está fazendo estudos científicos, né? Trabalho de conclusão de cursos, dissertações, teses. Então, é um grupo formado por várias pessoas da UFBA, tanto professores como alunos, e também por pessoas convidadas de coletivos, de saraus, de grupos. Eu fui um dos convidados, tenho feito uma contribuição na parte de literatura com saraus das periferias, inclusive aquela parte do andarilho dos saraus que eu fiz, que eu fui catalogando e colocando num blog, foi utilizado, né, os contatos dessas pessoas, foi chamado, já teve vários eventos acontecendo na cidade com esses coletivos, e promoção do intercâmbio, enfim. E a última coisa que aconteceu foi um convite para a produção de um artigo. Tem uma pesquisadora da Universidade de Brasília, que é a Regina Dal Castanher, se juntou com a Lucia Tenina, que é da Argentina. Elas já são produtoras, escritoras de livros de pesquisa sobre literatura, e em 2019 está organizando um novo livro com artigos escritos por iniciativas culturais do Brasil inteiro. E o Grupo Rede Redor foi convidado à contribuição, e o Carlos Bonfim, gentilmente, abriu espaço para mim, para a Jamile Santana, do coletivo Boca Quente, e para a Raul Cerqueira, do coletivo As Eferinas. O coletivo Boca Quente é de Salvador e os Eferinas também. E aí juntamos nós quatro, né? O Carlos Bonfim, coordenador, a Jamile Santana. Nos juntamos os quatro para escrever um artigo a 8 mãos. E aí, e o Carlos Bonfim fazendo ali toda aquela parte técnica, né, de correção, adaptação às regras da BNT, enfim. E aí o artigo foi aprovado e foi publicado nesse livro, que é o
O título do livro é Literatura e Periferias. Foi publicado por uma editora lá do Sul, a Zuc Editora, e está disponível é um material de pesquisa que dá subsídio a outros e outras pesquisadoras na área da literatura. Prepara mais um poema, Valdec, para a gente fechar com mais uma poesia. Eu tenho um comentário de Italva Cruz. Seu Valdec, acho esse poema muito válido nos dias atuais, pois ele é um chamado à nossa reflexão sobre esse sistema machista implantado na sociedade. Parabéns. Obrigado, Italva, pelo comentário. Tenho também a participação de Gabi Martins, Cíntia Frazão e Manuel Carvalho. Gratidão a todos vocês. Manda mais um poema, Valdec. Eu vou aqui de Kipuanza, que é um dos livros que Roberto Leal produz, com a editora Almenira. O Roberto faz intercâmbio com os coletivos e escritores de África. E eu estou aqui com um poema, entre outros, tem esse aqui, é O Mito da Criação. Tiram de mim a maçã e me dão um cartão de crédito. Tiram de mim a cobra e me dão um boleto cobrador. Tiram de mim a utopia e me dão o mundo midiático. Tiram de mim o afeto e me dão a grade curricular. Tiram de mim o orgasmo e me dão o pecado e a culpa. Tiram de mim a estrada e me dão a chave do condomínio. Tiram de mim as perguntas e me dão o céu e o inferno ideais. Tiram de mim o horizonte e me dão asas de Ícaro para voar. Palmas para Valdec Almeida, o nosso convidado de hoje da Live Tribuna On. Valdec, nesse finalzinho eu deixo espaço para algo mais que você queira colocar. E muito obrigado por ter aceitado o convite para falar sobre o seu trabalho literário no programa de hoje. Eu quero mandar um abraço aí para Italva, uma poeta, uma escritora combativa que está sempre também nos eventos, produzindo e incentivando. Agradecer a ação do Lucas novamente, né, Lucas de Matos. Ele tem um evento maravilhoso que é o Sarau Pôr do Sol, que circula aí já acho que em 10ª edição, circula na Bahia inteira. Um trabalho de primeira qualidade, né, que as mídias precisam conhecer, já conhecem, mas precisam divulgar mais, fortalecer o trabalho dessas pessoas que trabalham por conta própria, independente e precisando de investimento, né? Cultura precisa de investimento, cultura, educação, precisa muito, principalmente nas periferias. Agradecer o convite, né, aqui do Hélio, do programa, desejar que esse programa tenha vida longa e que abra cada vez mais espaço de privilégio para as pessoas que precisam trazer suas artes para a divulgação, para a reverberação e me colocar à disposição, se for o caso, algumas pessoas que eu tenho contatos, tem vários coletivos em Salvador e em outras cidades, tem uma escritora maravilhosa lá em Jiquié, aqui em Jiquié, que é a Fabiana Moura, uma escritora, uma mulher negra, professora de escola pública, está com um trabalho maravilhoso chamado Em Estado de Poesia, só citando essa como exemplo, mas tem muita gente boa produzindo muita coisa. E esse espaço que a Tribuna do Recôncavo abre para a literatura e principalmente para a poesia é um espaço de grande privilégio, né? E que escritores e escritoras e produtores de arte precisam conhecer, divulgar e participar, porque sozinho a gente não faz nada. E um sonho que se sonha só é apenas um sonho. Um sonho que se sonha só se torna realidade quando tem muitos outros juntos, como dizia o nosso velho Raul Seixas. E agradecer novamente, né? Agradecer sempre, sempre, sempre. E mandar um beijo para todo mundo. Ok, Valdec, também curtiu a nossa live, o perfil Tui Uong Duon. Muito obrigado a você por sua participação, certamente está em outro país, acompanhando o Tribuna On. Valdec, sucesso, meu irmão. Conte sempre com o Tribuna On. Pode mandar a relação aí de sugestões que a gente vai estar articulando a live com essa turma legal da literatura. Pronto.
Quem quiser saber mais, encontrar nas minhas redes sociais é poeta.baiano ou Galinha Pulando. Coloca aí no Google Galinha Pulando e você vai achar os meus contatos. E os meus livros, alguns deles estão no meu site Galinha Pulando, onde a pessoa pode baixar gratuitamente, sem custo nenhum. Acho que a arte tem que sair de graça, né? Claro que tem que ter um financiamento, mas quando a gente puder e tiver condição de divulgar e colocar à disposição das pessoas, deixar livre, a arte tem que ser livre cada vez mais. Um abraço, Valdec, parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Saudações a Nenga Almeida e a Manuel Roque Santos, aí a Amargosa. Um abraço, Manuel Roque, por estar acompanhando o Tribuna On, que vai ficando por aqui e promete estar de volta, se Deus quiser, amanhã, a partir das 21h30, com a nutricionista daqui de Santo Antônio de Jesus, Nayara Cruz, que vai falar como saborear comidas juninas de forma saudável e dar dicas para amenizar os danos no São João. Não perca, amanhã, a partir das 21h30. Tchau, Valdec, tchau, internautas, sigam as nossas redes sociais. Boa noite e até amanhã.